Pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura da legislação, sempre nos moldes em que nos propomos em nossos vídeos. Hoje gostaríamos de tratar da grande importância da leitura dos textos legais atinentes ao caso em que porventura estivermos trabalhando. Sempre, e nós dizemos sempre, quando formos contatados sobre qualquer caso, ao tomar conhecimento dos detalhes, devemos dar uma lida no texto legal que considerar ligado ao caso. Adequar a lei ao fato. Lembram? Além de refrescar a memória, e aqui o mais importante. Na grande maioria das vezes, a resposta ao caminho a ser trilhado na demanda está claramente no aparato legal. Como sempre fazemos do direito no dia a dia, dicas, vai o exemplo de um caso concreto. Fomos procurados por um funcionário público que nos declarou a seguinte situação. Sem adentrar as minúcias, mas trazendo o mais importante. O pretenso cliente tinha, supostamente, por enquanto, direito a valores retroativos. Esses valores derivavam de trabalhos desenvolvidos sob outra sigla, na qual o mesmo tornou-se titular de um quinquênio. E, tendo buscado o órgão responsável ao qual prestou serviço, não logrou êxito em receber o possivelmente devido. Muito bem. Assim, ao nos apresentar a documentação, fizemos as seguintes observações. Um documento informava que o serviço foi efetivamente prestado e que o período pretendido datava de 1º de março de 2012 a 28 de fevereiro de 2017. Aqui, cumpre informar que fomos contatados em meados de abril de 2023. Também, a parte informa que procurou por diversas vezes o referido órgão da administração pública, sendo sempre, por uma razão ou outra, lhe negado qualquer resposta. Sem qualquer prova escrita e apenas, pasmem, com um comprovante de protocolo de um pedido de estudo dos referidos valores. Vejam, uma, entre aspas, tirinha de papel, em que o órgão informava que iria estudar o caso. Nada mais vago, concordam? O protocolo, numerado e assinado pelo servidor, datava de agosto de 2020. Apenas isso. Assinale-se que o referido não deixou de buscar o órgão público e apresentado o protocolo para saber que se houve algum progresso. Debalde. Nada. Bem, agora é hora de se debruçar sobre o caso e, como já dito antes, analisar as implicações da questão à luz da legislação pertinente. Primeiro, o direito material estava reconhecido em documento probante expedido pelo órgão, tornando-se desnecessária quaisquer preocupações a respeito. Até porque, se não o fosse, não protocolariam um requerimento para estudo e levantamento do real valor. Visto isso, à primeira vista, tínhamos que nada obstaria diante da negativa do órgão devedor o ajuizamento da ação competente de cobrança de valores. Claro, não sem antes o reconhecimento judicial do débito, pela procedência do direito, após o devido processo legal e devidamente contraditado. Todas as fases processuais adequadas ao caso. Mas, tem sempre o mas. Consta no referido documento que a data do encerramento do trabalho foi em 28 de fevereiro de 2017. E, evidentemente, com a declaração do órgão dessa data efetiva,
Conta-se a partir daí o prazo prescricional. Opa! Nova questão surge. Ou melhor, a questão seguinte: quanto tempo teria nosso futuro cliente para ajuizar a ação e não ter o seu direito prescrito? Aqui, trabalhadores do direito, é que entra a importância da leitura do aparato legal pertinente à matéria. Bem, qual matéria? A matéria é a seguinte: qual o prazo prescricional para ajuizamento de ação em desfavor da administração pública? Muito bem. Pela súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional do direito certificado é o prazo para a sua execução. Para a Fazenda Pública, o Decreto 20.910 de 1932 estabelece que o prazo prescricional geral para a Fazenda Pública é de 5 anos. Prescrição quinquenal. Muito bem. Vamos fazer as contas então. O prazo iniciou-se em 28 de fevereiro de 2017. Portanto, no dia 28 de fevereiro de 2022, fechou-se o lapso prescricional, fulminando definitivamente o direito a receber o que lhe era devido. Muito bem, pessoal. A partir daqui, nós vamos aguardar para um próximo texto, pois o objetivo é evidenciar a importância de conhecer as leis sobre as quais se estriba o nosso direito material. Então, num próximo vídeo, nós trataremos da questão. Mas vejam a questão da prescrição, se realmente ela já fulminou o direito do nosso cliente. E é isso, pessoal. Até o próximo. E inscrevam-se no canal, comentem, opinem, deem seu like, caso gostem, claro. E já vão se preparando, buscando saída para que o nosso cliente receba de forma indenizatória o que lhe é devido.